Graça e paz, irmãs. Hoje começaremos uma série de estudos sobre o livro de Tito, capítulo 2, mais precisamente. Tito 2 nos mostrará a beleza do que acreditamos como mulheres cristãs. Falaremos sobre doutrina. Quão importante é a doutrina do Evangelho para você? Você sabe qual é a sua doutrina? O Evangelho só será ouvido e recebido por nossa geração, por nossos filhos, vizinhos, pelas pessoas do trabalho, se puder ser visto na vida daquelas que professam crer no Evangelho. A carta de Tito descreve como a sã doutrina deve andar de mãos dadas com um estilo de vida agradável a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina sobre o caráter de uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que tem um testemunho eficaz para o mundo. Tito nos ensina a conhecer a Deus. Esses ensinamentos nos inspiram a viver a beleza do Evangelho. Essa carta de Tito mostra como o nosso comportamento pode tornar a salvação atraente para outras pessoas. O objetivo desse estudo é como nós, mulheres cristãs, podemos impactar outras mulheres à luz da palavra de Deus. O nosso testemunho deve falar mais que as nossas palavras. Você é um testemunho para outras mulheres? Será que estamos representando Deus? As pessoas são atraídas a Deus através de nós? Eles veem a beleza do Evangelho em nossa vida? Bem, o livro de Tito foi escrito pelo apóstolo Paulo a um pastor chamado Tito, um pastor iniciante de uma pequena igreja na ilha de Creta. E essa igreja enfrentava muitos desafios. Eles sofriam ameaças externas, porque o Império Romano, liderado por Nero, estava ameaçando varrer o cristianismo da face da terra. E havia ameaças internas também. Sim, havia falsos mestres que estavam promovendo ensinamentos e filosofias que eram contrárias às Escrituras. E Tito, capítulo 1, nos diz que esses mestres estavam desencaminhando famílias inteiras, ensinando ideias que eram politicamente corretas, mas teologicamente erradas. Esses falsos ensinos eram conceitos extraídos de mitos populares e também ideias que vieram de pessoas muito influentes de fora da comunidade cristã. Esses falsos ensinos resultaram em uma crise na saúde espiritual dos crentes em Creta. E Paulo escreveu essa carta a Tito para resolver o problema. Então, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz a Tito: "Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina." Doutrina parece ser uma palavra um pouco intimidante para alguns. Desagradável, chato, uma lista de coisas que não se pode fazer. Talvez você ache que essa palavra não se use mais nos dias de hoje. Doutrina é coisa de crentes do passado. Mas calma, doutrina significa simplesmente ensinamentos. O dicionário define doutrina como qualquer conjunto de crenças sustentadas e ensinadas. De uma forma geral, de acordo com o significado da palavra, doutrina pode ser o que você acredita sobre Deus, o que você acredita sobre o mundo, o que você acredita sobre si mesma, o que você acredita sobre o certo e o errado, como viver. Isso é o que é doutrina e todo mundo tem uma. Toda família tem uma doutrina. Os grupos LGBT têm uma doutrina, as feministas têm uma doutrina, o Greenpeace, as emissoras de televisão têm uma doutrina, os partidos políticos, a escola do seu filho. Bem, Paulo argumenta que nós cristãos simplesmente não devemos ter qualquer doutrina antiga que queiramos. Não basta qualquer velha doutrina ou conjunto de crenças ou ensinamentos. Há uma específica que os cristãos precisam se agarrar. É o conjunto de ensinos que foi revelado por Deus por meio das Escrituras e dos apóstolos. Essa, de acordo com Paulo, é a única doutrina que é sã, que é saudável. O ensino sólido da palavra de Deus não é apenas verdadeiro, mas também é bom, é lindo. As coisas sobre as quais vamos falar nos tornam belas porque a doutrina nos aponta para Cristo, que é mais belo do que qualquer ser humano. A doutrina que encontramos em Tito é boa e saudável para as mulheres cristãs. Os falsos mestres estavam empurrando uma mistura de ensinos cristãos com crenças da cultura, modernizando, entre aspas, os ensinos da palavra de Deus. Paulo disse a Tito:
Versículo 13. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Agora, voltando ao versículo 1, essa palavra sã é uma palavra muito importante. Ela aparece 5 vezes nos 3 capítulos de Tito. É a palavra grega higienino, e é a raiz da qual deriva a palavra higiene. Higienino significa ser saudável, correto ou preciso, livre de impurezas, enfermidades ou doenças. Isso é que Paulo queria dizer quando escreveu sã doutrina. A sã doutrina é pura, saudável, livre de impurezas, é confiável, boa para nós. Paulo queria que os ensinos de Tito se alinhassem com a sã doutrina para que as pessoas na igreja fossem sãs, sadias na fé, limpas na fala, saudáveis no pensamento, sãs na atitude e que fizessem escolhas certas. Primeiro, Paulo diz a Tito: fale o que está de acordo com a sã doutrina. Depois, ele diz a Tito para ensinar os homens e as mulheres da igreja que tipo de comportamento se alinha com a sã doutrina. Ou seja, como cristãos, como deve ser o nosso comportamento, nossas atitudes. Isso não tem nada a ver com uma lista de regras que eu tenho que me esforçar para segui-las. A mensagem do Evangelho sempre nos aponta a Cristo, nossa necessidade dele, da sua graça na nossa vida. Hoje, o pensamento da nossa sociedade sobre o que é importante, o que é desejável e o que é bom para as mulheres é muito diferente do que a Bíblia ensina. Nas últimas décadas, um furacão de novas ideologias atingiu a sociedade. As ideias cristãs sobre sexo, casamento, masculinidade, feminilidade estão fora de moda. Há muita pressão sobre nós, como cristãs, para cretanizar, entre aspas, ou seja, modernizar o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Mesmo nas igrejas, há vozes fortes que nos incentivam a atualizar e renovar os ensinos da Bíblia. Então, o que fazemos com isso? Fazemos o que Paulo exortou Tito a fazer, a apegar-nos à sã doutrina e ensinarmos o que está de acordo com a sã doutrina, independente de quão politicamente incorreto ou impopular isso possa ser. Paulo não está apenas pegando o seu livro sobre discipulado feminino. Isso não é teoria. Ao longo do livro de Tito, Paulo enfatiza a importância dos relacionamentos, de viver, crescer e servir em comunidade com os outros crentes. No parágrafo inicial, Paulo escreve: a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Tito, capítulo 1, versículo 4. Então aqui você tem Paulo, que é apóstolo experiente, um homem maduro, ungido e nomeado de Jesus Cristo, falando a um homem muito mais jovem e menos experiente. Mas Paulo não é condescendente, ele é envolvente, ele está amando. Ele diz: você e eu, Tito, temos uma fé comum. Sim, eu sei que estou nisso há muito mais tempo do que você, mas compartilhamos uma fé comum. Ele estende a mão e tira um tempo da sua agitada agenda de apóstolo para encorajar esse jovem crente e, em seguida, liberá-lo para um ministério frutífero. Como isso é doce, como isso é lindo! O final de Tito, capítulo 3, começando no versículo 12, é algo pessoal. É tudo uma questão de relacionamento, servindo ao Senhor juntos. Está escrito assim: quando eu enviar Artemas e Tíquico para você, faça o possível para vir a mim em Nicópolis, pois decidi passar o inverno lá. Paulo diz a Tito, seu filho amado na fé: estou enviando 2 homens que conheço e confio para substituí-lo lá em Creta. E quando eles chegarem lá, faça o possível para vir me visitar. Eu acho isso tão comovente. Existe uma sensação de eu preciso de você, eu quero passar tempo com você. No versículo 13 diz: providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. O apóstolo está dizendo: cuidem desses servos do Senhor. Certifique-se de que suas necessidades sejam atendidas. No versículo 14 diz: e quanto aos nossos, esse é o termo relacional, nosso povo, aprendam a se dedicar às boas obras de forma a ajudar nos casos de necessidade urgente e não ficar infrutífero.
Então, o último versículo diz assim: todos os que estão comigo enviam saudações a você. Saudai aqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês, no versículo 15. Há muitos plurais nesse versículo. Vocês notam? Portanto, Paulo não está sozinho. Ele diz: todos os que estão comigo. E Tito, em Creta, não está sozinho. Enviem saudações àqueles que nos amam na fé. Ambos os homens estão vivendo com outros crentes, eles estão vivendo a beleza do evangelho juntos. Eles estão sempre se conectando com outros crentes e conectando esses crentes a outros. A graça de Deus em sua vida, o crescimento espiritual em sua vida, o ministério frutífero serão mais bem experimentados no contexto de comunidade. Então, amadas, fazemos isso através do Espírito Santo, recebendo a revelação da palavra de Deus com humildade, encontrando força e coragem na verdade e crendo que a palavra de Deus é a verdade. Vamos nos moldar para nos tornarmos mulheres Tito 2, Mulheres adornadas, embelezadas pela palavra de Deus e preparadas para edificar outras mulheres. Quero orar com você. Pai, que possamos ser mulheres que amam e valorizam a Tua palavra e que verdadeiramente possamos crer em tudo o que está escrito na Tua palavra, que é verdadeira, confiável, sólido e saudável para nós. Que sejamos mulheres que ensinam e vivam o que está de acordo com a sã doutrina. No nome de Jesus eu oro. Amém.